dia. Que a graça e a paz de Cristo nos abençoe mais uma vez. Prazer imenso estarmos juntos para adorar o nome do nosso Deus, prestando culto ao Senhor. E assim nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Vou tirar a máscara para que fique melhor a minha fala. Estou a uma distância muito grande de vocês, então vou ficar sem a máscara aqui. Peço ao diácono Israel, por gentileza, coloque-se somente esse álcool aqui no público para mim, por favor. Precisarei dele daqui a alguns instantes. Obrigado. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao nosso Deus a sua direção para as nossas vidas. Nosso Deus nos ilumine, nos conceda a sua graça para que nós possamos prestar a Ele um culto que Ele seja agradável, o nosso Deus seja glorificado pelas nossas vidas. Oremos nesse momento pedindo ao nosso Senhor a sua santa direção para este culto que nós, de maneira singela, mas sincera, oferecemos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse momento, em Tua presença, como Tua igreja, glorificar o Teu nome, glorificar a este Deus, o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o mantenedor delas, e Te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concede, por esta oportunidade que Tu nos dá, como Teus filhos, de cumprir, de guardar o dia do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos ilumine com o Teu Espírito, para que nós, como Tua igreja, sejamos iluminados e conduzidos pelo Senhor, para que nós possamos Te adorar do modo como convém a Tua vontade, a Tua santa palavra. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, nos dirige na leitura da Tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração, transformar as nossas vidas, abençoar a Tua igreja, para o louvor de Tua glória. Nós assim Te pedimos, Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás a ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente, porque tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o céu, nem a tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás
próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Deus, aplique ao nosso coração a sua palavra. Vamos, nesse momento, mesmo sentados, mas de forma reverente, entoar o hino de número 32, o Deus fiel. Hino de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Esse momento de chamada à contrição, abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 7 a 10. 1 João 3, versículos 7 a 10. Farei a leitura e os irmãos irão acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Portanto, a palavra do nosso Deus, ela nos assevera que aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que conhecem a Cristo Jesus, seu Filho unigênito, esses, como seus filhos, não vivem na prática do pecado. O pecado não escraviza aqueles que são filhos de Deus, porém aqueles que são filhos do diabo, estes vivem na escravidão do pecado. O Senhor Jesus disse que o pecado, ele traz escravidão para o homem, mas se o Filho do homem os libertar, verdadeiramente serão livres. E nós, como filhos do homem, filhos de Deus, libertados pelo Senhor Jesus, não vivemos na prática do pecado, mas isso não significa dizer que nós não pecamos, porque somos imperfeitos, pecadores, e devemos buscar a santificação. Temos a graça do Senhor em nossas vidas, e como pecadores, tendo esta graça e sendo regenerados pelo Senhor, nós nos sentimos conturbados pelo Espírito de Deus, que nos faz perceber as nossas iniquidades, a quebra da lei do Senhor. Por isso nós nos voltamos para Deus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Nesse momento nós, como igreja, estaremos orando e cada um estará fazendo a sua oração particular, de forma silenciosa, de forma secreta com o nosso Deus. E após alguns breves instantes, o nosso irmão diácono Israel nos elevará a Deus por meio de oração audível, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pelo perdão dos pecados para nós. Vamos orar nesse momento.
nossas costas, nos curvando a cada dia, nos fazendo frutíferos, reconhecendo todas as nossas dificuldades, como diz o salmista no Salmo 32, assim como o céu Davi também, no Salmo 51, Deus falando do seu pecado, nós reconhecemos o quanto isso é danoso para nós. Pedimos o teu perdão, a tua misericórdia, assim como o teu servo Daniel também, ó Deus querido, que devemos nos corar de vergonha, ficar envergonhado por causa do nosso pecado, confessar, deixar. Nós nesta manhã, Deus, te pedimos, ó Pai, de modo que em nós, Pai, faça um arrependimento verdadeiro, sincero, uma luta constante, Deus, contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, que temos pelo pecado diante do Senhor, pois quando nós realizamos ou atendemos o desejo da carne, nós pecamos, nos afastamos de Ti, e tirar de nós, ó Deus, para o arrependimento, onde nos leve a lutar todos os dias contra Ele, para que nos aproximemos a cada dia do Senhor. Tem, ó Deus, misericórdia das nossas vidas. E se não fosse tuas misericórdias, Senhor, a cada dia, santamente, não estaríamos mais aqui. Mas nós louvamos, ó Deus, pela certeza do perdão, pela certeza da salvação, pela certeza das tuas misericórdias, pela certeza da obra de Cristo realizada ao nosso favor, pois de nós mesmos não temos condição alguma, mas Cristo morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, Deus, hoje nós estamos firmes na tua presença, não com nós mesmos, com nossas lutas, mas porque Cristo lutou, Cristo luta por nós, santifica as nossas vidas e nos mantém em pé a cada dia. É do homem cair, mas é o Senhor que nos levanta e nos sustenta. Por isso, Deus, nós estamos aqui em pé hoje, confessando a Ti a nossa humildade, reconhecendo as nossas fazelas, porque o Senhor mesmo é que nos abre os olhos para entender, para ver tudo isso e nos voltar, Senhor, para Ti. Nós pedimos, nos perdoe. Tem misericórdia sobre as nossas vidas, pois se Tu não tiver misericórdia de nós, que será por nós? Muito obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia se renovou na nossa vida mais uma vez nesse dia, para louvar e dizer e exaltar o Teu nome. Nós louvamos por fogo e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Nós vamos sentados de forma reverente também, entoar o hino de número 336, transformação. Transformação, número 336. Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz.
Louvado seja o nosso Deus. Esse momento chamado a dedicação, leamos a Escritura Sagrada, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. Farei aqui a leitura e os irmãos irão assim nos acompanhando. Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e assim mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Amém. Deus aplique ao nosso coração a sua palavra, que nós, a semelhança desses irmãos macedônios, que eram pobres, que pertenciam a igrejas pobres, e a palavra aqui nos diz que eles tinham uma profunda pobreza, mas esta pobreza, esta dificuldade, ela foi superada pela voluntariedade, pela generosidade desses irmãos. Que nós sejamos voluntários, generosos e prósperos na obra, na cooperação para a obra do nosso Deus, como foram esses irmãos que contribuíram mais do que as igrejas ricas ali naquela região. E esta igreja ali na Macedônia, sendo pobre, ela conseguiu angariar mais recursos, e não pela vastidão de recursos que tinham aqueles irmãos, porque eles não tinham, mas pela cooperação e pelo amor. E que nós sejamos amorosos também na obra do Senhor, assim como foram esses irmãos, mesmo com as nossas dificuldades, com a nossa pobreza, com as nossas adversidades. Nesse momento nós estaremos adorando o nosso Deus, cantando o hino 55, Alegria e Gratidão. E à medida que nós estivermos entoando este hino, estaremos também trazendo ao exalfilácio aqueles que para isso vieram preparados, trazendo assim os nossos dízimos e ofertas. Hino 55, Alegria e Gratidão. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação e amor. É Deus que faz a terra seus frutos
todas as coisas que Ele tem nos concedido. Nesse momento nós estaremos orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelas muitas bênçãos concedidas a todos nós, e também consagrando ao Senhor as nossas vidas e também os dízimos e ofertas depositados neste casal Pilatos. Peço ao nosso irmão Orlando que nos eleve a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos, consagrando ao nosso Pai as nossas vidas e também esses dízimos e ofertas para que sejam aplicados na obra do nosso Deus. Senhor Deus, nós somos gratos porque estamos aqui em tua graça, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, que tu nos concede, Deus. E agradecemos, Senhor, por todas as misericórdias, que são as quais não temos consumido. Senhor, nós somos gratos pela cortina de oferta, Senhor Deus, que foi alçada na tua casa, Senhor Deus. Usa, Senhor, todas essas pessoas, Senhor, para que eles possam ter sabedoria, Senhor, para que usar esse benefício. Senhor Deus, nós te oramos, Senhor, nós consagramos também, Senhor, nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo e permitido, Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor Deus. Somos gratos, Senhor Deus, transforma nossas vidas, Senhor Deus, que possamos cada dia mais buscar a tua face, Senhor Deus, que só através de ti a salvação, Senhor. Nós somos gratos por tudo, Senhor, somos gratos por misericórdia, somos gratos, Senhor Deus, por tua paciência para com nossas vidas, Senhor Deus, para com tuas bênçãos, Senhor Deus, para com nossos familiares, Senhor Deus. Nós somos gratos por tudo, Senhor Deus. Transforma nossas vidas, em nome de Jesus que oramos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento chamado a edificação, abramos a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versos 15 a 17. Hebreus 13, versículos 15 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos parar nesse momento, pedindo ao Senhor a iluminação do seu Espírito, para que nós possamos compreender sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, esse momento, Deus, que a tua igreja busca ser edificada pela tua palavra, este momento em que nós estaremos ouvindo a exposição da tua Escritura, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe neste momento, que tu nos ilumines com o teu Espírito, para que nós tenhamos a condição de compreender a tua palavra, sejamos por ela edificados, transformados, que as nossas vidas, ó Deus, possam ser mudadas pelo poder da tua palavra, pela ação do teu Espírito em nossas vidas. É isso que nós te rogamos, ó Deus, é esta bênção que nós imploramos ao Senhor neste momento, é edificação pela tua palavra, transformação das nossas vidas para o louvor da tua glória. Nós oramos assim ao Senhor neste momento e te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.
Meus irmãos, neste parágrafo desta carta aos Hebreus, capítulo 13, o texto busca nos trazer exortações a respeito dos nossos deveres espirituais, como nós devemos, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto aqueles que estão na nova aliança, andarmos perseverando nesta carreira que nos está proposta. Como nós devemos manter os nossos deveres espirituais. E nós aprendemos, conforme o texto nos exorta neste parágrafo, e vimos nos versículos 7 ao versículo 14, que o texto nos diz que devemos manter cuidados importantes na nossa caminhada cristã, e nós aprendemos que devemos manter o cuidado na nossa fé, imitando os bons exemplos dos nossos guias, aqueles que viveram a vida pela fé, viveram por esta fé e morreram até mesmo por ela. E esse texto no versículo 8 nos conecta muito mais ainda nesse contexto, nos dizendo que Cristo, Ele é o mesmo ontem, sempre. Devemos buscar ter Cristo também como este exemplo, imitar a fé do nosso Senhor Jesus. O texto nos diz que nós devemos também manter os cuidados com a doutrina da palavra do nosso Deus, com os ensinamentos do Evangelho. E o texto nos fala também, meus irmãos, dos cuidados que nós devemos manter com a esperança, com aquilo que nos está proposto e que aguardamos, como diz o versículo 14, aquilo que há de vir para nós. E agora o texto segue neste mesmo parágrafo, nos versículos 15 a 17, nos exortando a respeito de mais deveres espirituais em nossas vidas. E quais são esses deveres que nós devemos manter na nossa carreira cristã? Ora, o texto está falando para os hebreus, são crentes que estavam desanimados na fé, crentes que estavam apresentando dificuldades, problemas. Capítulo 5, o autor diz, inspirado pelo Espírito Santo, que esses irmãos estavam ainda como crianças, não podendo ser alimentados com um alimento mais sólido, mais robusto, que pudesse trazer mais força para a sua vida, para a sua alma. Eles precisavam ser ensinados ainda das coisas elementares da fé, porque não haviam crescido na palavra do nosso Deus. Capítulo 10, versículo 25 diz que esses irmãos estavam com problemas com a nova aliança, com a nova dispensação, estavam querendo voltar ainda para a antiga dispensação, aquilo que já é passado, aquilo que já não tem mais nenhuma ligação com a forma como Deus conduz o seu povo agora. E o texto traz exortações para eles e traz também para nós, nos exortando e nos ensinando como devemos manter a nossa carreira cristã, quais são os deveres que nós devemos ter cuidado de perseverar neles nesta caminhada que nos está proposta. E a primeira exortação que o texto aqui nos traz é sobre os cuidados com os nossos deveres espirituais. O cuidado com os nossos deveres espirituais. Veja o versículo 15 que diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Oferecer a Jesus, a Deus, por meio de Jesus, que é o nosso caminho,
que é o nosso elo, que é por meio de quem nós nos aproximamos de Deus. E nessa carta aos Hebreus diz que agora estamos na presença de Deus, não há mais um véu que nos separa de Deus, que nos separa do Santo dos Santos. Este véu foi rasgado na cruz quando Cristo ali morreu por nós. E é por meio de Jesus, é por meio do nosso mediador, desse que traz a nova aliança, que nós devemos oferecer sacrifícios a Deus. A exortação que o texto está trazendo para os hebreus é a seguinte: vocês não podem, não devem mais querer continuar pensando ou querendo oferecer a Deus os sacrifícios como eram oferecidos na antiga dispensação. Tudo isso se passou. E é por isso que essa carta aos Hebreus é o livro de Levítico explicado para nós de forma muito clara, de forma muito evidente. Esses sacrifícios se passaram, essa antiga aliança já se foi. Agora a forma de nós nos conectarmos com Deus, nos ligarmos a Deus, enxergarmos a presença do nosso Deus, não é mais como na antiga dispensação era realizado. Agora, por meio de Cristo, é por meio do Cordeiro Pascal que foi imolado, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E quando o texto diz sempre, é porque aquela forma passada, aquela forma como está registrada nos livros do Antigo Testamento, já não são mais aceitas, já não é mais a forma como se deve oferecer a Deus sacrifícios. Na antiga aliança, os bois, os cordeiros, os novilhos que eram sacrificados eram apresentados a Deus. E o texto anterior diz que o que restava desses sacrifícios era levado pelos levitas para fora para serem queimados, e isso não se aproveita. O texto vai dizer isso, lá no versículo, deixa eu verificar aqui, versículo 10 e 11, que diz que agora nós possuímos um altar, e diz o texto que, lá no versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação, como oferecimento pelo pecado, tem um corpo queimado fora. Isso já não tem mais proveito, esses animais. Mas agora nós podemos desfrutar de Cristo, e agora o texto diz que por meio de Jesus, agora de maneira eterna, oferecemos a Deus sacrifícios, não mais aqueles sacrifícios por meio de animais, mas agora sacrifícios de louvor. Os sacrifícios são espirituais. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que nos assevera a palavra do nosso Deus, que esses sacrifícios agora apresentados ao Senhor são sacrifícios espirituais, não são mais sacrifícios por meio de animais. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos esta casa santa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, e os nossos sacrifícios são espirituais, oferecidos ao nosso Deus de forma agradável por meio de Jesus Cristo. É este o ensinamento que o texto está trazendo para os hebreus. É esse ensinamento que está trazendo também para nós. São espirituais os nossos sacrifícios. Lá em Oséias, no capítulo 14, versículos 1 e 2,
nos diz que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios por meio dos nossos lábios. Oséias, capítulo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios nos nossos lábios. Esse texto está trazendo uma profecia para este momento em que nós também estamos, já não mais por meio de novilhos, mas agora os sacrifícios são agradáveis por meio dos nossos lábios. Nós voltamos para Deus, oferecendo a Ele os nossos sacrifícios de louvor. E isto, diz o texto no versículo 15 ainda, isto é fruto, isto é resultado de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. E só podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, espirituais para o nosso Senhor, se fizermos por meio de Cristo Jesus. Se tivermos Jesus em nossa vida como nosso Senhor, como nosso mediador, e se por meio da sua obra nós fomos alcançados pelo nosso Deus. É isso que está ensinando para nós, como estava também ensinando para os crentes hebreus. Portanto, aqui, para manter os nossos cuidados espirituais, os nossos deveres nessa caminhada cristã que nos está proposta, o texto não apenas nos exorta acerca dos nossos cuidados espirituais, que aprendemos que é oferecer sacrifício de louvor ao nosso Deus por meio de Jesus, mas também nos exorta sobre os nossos cuidados da prática de boas obras. Versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Veja que o texto diz: não negligencieis, tomem o cuidado para não negligenciar este sacrifício também de apresentar a Deus boas obras. E o texto diz igualmente, né? Igualmente. Lembre que lá no início deste capítulo 13, a primeira coisa que o texto nos diz é que seja constante o amor fraternal, o amor entre os irmãos, que isso seja constante. Como diz o salmista no Salmo 133, ó, que bom, que maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É não ver entre nós, entre os filhos de Deus, a dissensão, os desacordos, a falta de zelo, de cuidado um com o outro. E aqui o texto, nessa carta aos Hebreus, nos diz: seja o amor fraternal constante. Traz esse ensinamento de forma imperativa para nós. E aqui no versículo 15, depois do texto nos ensinar que devemos manter este cuidado com os deveres espirituais, oferecendo a Deus sacrifício de louvor, como resultado de lábios que professam o nome do Senhor Jesus. Mas diz ainda que devemos manter também este cuidado com os nossos deveres na prática de boas obras. Não devemos negligenciar isso, não devemos ser omissos de forma igual. E quando eu falei que o texto da carta aos Hebreus começa nos dizendo que o amor fraternal ele deve ser constante, nós nos lembramos daquilo que Paulo está nos dizendo na carta aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta, e daquilo que o apóstolo João fala em uma das suas cartas também. Paulo nos diz que se nós doarmos os nossos bens para os pobres e se não tiver amor, isso nada adianta. Se nós fizermos coisas que sejam até coisas
que são olhadas e vistas aos olhos humanos como coisas grandes, mas não tiver amor, nada adianta. E o apóstolo João nos ensina em uma das suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, que o nosso amor, ele não deve ser apenas de palavras. Não amem de língua, mas amem de obra, de fato e de verdade. E é por isso que o texto aqui está ensinando os cristãos hebreus, ensinando a nós também. Se vocês oferecem a Deus sacrifícios de louvor, cuidando dos deveres espirituais e devocionais de vocês, também não negligenciem este cuidado da prática de boas obras, da prática do bem, da mútua cooperação. Aqueles irmãos hebreus estavam com o coração magoado, estavam sendo perseguidos, acossados pelos judeus, não podiam entrar nas instituições judaicas, perseguidos agora porque eles criam em Cristo, porque eles agora criam no Evangelho, porque eles agora estavam na nova aliança. E talvez esta mágoa, esta dor que estava no coração deles, tivesse feito com que eles não tivessem cuidado disto, da boa obra e de serem mútuos, né? Fazer o bem para todos. É por isso que o texto traz essa exaltação. Tenham um amor fraternal constante, pratiquem o bem, a mútua cooperação, a comunhão de vocês como filhos de Deus, como aqueles que estão na nova aliança, deve ser essa cooperação da prática do bem. O amor deve trazer esse resultado da prática do bem, da mútua cooperação, desses sacrifícios que agradam a Deus. O texto não está dizendo que nós alcançamos o bem, alcançamos as bênçãos de Deus porque fazemos boas obras. Não é esse o ensinamento. Esse é o ensinamento que imperou até o século XVI, né? De um tempo, né, para cá, quando a igreja primitiva ali após o século IV começa a ter dificuldades. As boas obras devem ser um resultado, um espelho daquilo que agora nós somos. E como filhos da nova aliança, não devemos negligenciar a prática do bem, a mútua cooperação. Então tenhamos um cuidado, irmãos, de não negligenciar o sacrifício da prática do bem, das boas obras e da mútua cooperação. A palavra do nosso Deus nos diz que o Senhor nos chamou para sermos um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Dizer que nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor e negligenciar as boas obras, se nós dizemos que oferecemos esse sacrifício de louvor e negligenciamos as boas obras, estamos profundamente enganados e equivocados. Porque o texto diz igualmente: não negligencie uma coisa, não desassocie uma coisa da outra. Mas o texto não apenas nos ensina sobre os nossos deveres espirituais e os deveres da prática de boas obras, mas nos ensina sobre os deveres da obediência e a submissão. Obediência e submissão à liderança que está como autoridade espiritual sobre nós, para cuidar das nossas vidas como filhos de Deus. Verso 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Veja que
parágrafo que estamos agora observando, terminando com esses 3 últimos versículos, ele começa no seu primeiro versículo, o versículo 7, dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja, o texto está dizendo: tenham cuidado com a liderança de vocês, aqueles que viveram, que pregaram a palavra de Deus, considerem atentamente o fim da vida deles, viveram pela fé, imitem a fé deles, os bons exemplos deles. E agora o texto está trazendo a nossa mente, como trouxe a mente dos crentes hebreus, sobre uma nova geração de liderança, não mais aqueles que viveram e que morreram pela fé, mas esses que agora nos guiam, nos conduzem, nos governam como autoridades espirituais. E a primeira coisa que o texto nos ensina de forma imperativa também, o verbo aqui está no imperativo: obedecei. Obedecei aos vossos guias. Sejam obedientes àqueles que estão conduzindo a igreja do Senhor, aqueles que estão pastoreando a igreja do Senhor, aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, cuidando desta congregação, cuidando desta igreja. E não apenas sejam obedientes, sejam submissos também. E estas 2 questões aqui colocadas pelo versículo 17 são 2 problemas de graça na igreja dos nossos dias. E ontem, conversando com um irmão, nós falávamos sobre isso. A igreja de hoje não quer mais viver como uma igreja obediente aos seus guias, àqueles que estão pastoreando o povo de Deus. E quando nós falamos de guias que estão guiando, conduzindo o povo de Deus, nós estamos falando de verdadeiros pastores, de verdadeiros servos de Deus, que buscam cuidar da igreja do Senhor, como o Senhor Jesus determina para nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 3, fala dos deveres daqueles que são ministros do Evangelho, daqueles que são pastores, presbíteros. São a mesma coisa. E assim diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, o próprio Pedro se denomina como presbítero, como eles, e a testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, veja que o texto aqui, também nesse versículo 17, ele não apenas fala de que nós, como servos de Deus, devemos ser obedientes, submissos àqueles que estão nos guiando, nos pastoreando, mas o texto fala que esses presbíteros, pastores, bispos, os termos são intercambiáveis, não são termos diferentes, não são significados diferentes, são a mesma coisa. E aqueles que hoje acham que o presbítero é menos
autoridade que o pastor, e o pastor é menos autoridade que o bispo, e aí outros criaram trouxeram até o ministério do apostolado, que já passou. Foi apenas para aqueles que viram Cristo ressurreto. E Paulo, o último apóstolo, dizia ser o pior dos apóstolos e achava ser indigno disso, porque ele não andou com Cristo, ele perseguiu o Evangelho. Mas hoje, aqueles que amam ser a autoridade e que acham que ser pastor e ser presbítero traz isso como status, traz isso para alimentar o seu ego de ter autoridade, de dizer que é aquele que domina, que governa a igreja. Não, irmãos, isso é uma honra. E o apóstolo Paulo nos ensina na carta a Timóteo, capítulo 3, primeira carta a Timóteo, se alguém deseja episcopado, de onde vem a palavra bispo, excelente coisa mesmo. Mas aí depois ele vai falando, e esse episcopado, esse bispo que Paulo fala ali, é o mesmo presbítero que ele está falando, como devem ser os presbíteros que a igreja deve eleger. Mas os novos apóstolos e aqueles que se autodenominam bispos acham que isso é um privilégio, esses amam o poder, amam esta arrogância. O texto nos diz que nós devemos, como presbíteros, velar pela alma daqueles que estamos pastoreando. E esses que são pastoreados devem ser obedientes e submissos. Aqueles que pastoreiam, aqueles que são presbíteros, pastores, eles devem prestar contas a Deus. E vamos prestar contas a Deus. Nós, como presbíteros, pastores, como conselho, vamos prestar contas ao Senhor da igreja que estamos pastoreando. E é por isso que nós devemos cuidar, velar pela alma da igreja, dos nossos irmãos. Mas o texto diz: ora, vocês, como servos de Deus, sejam também obedientes e submissos, para que não façam isto, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque o que aproveita é sermos agradáveis ao Senhor, oferecendo esse sacrifício da obediência e da submissão. Sejamos, portanto, meus irmãos, obedientes e submissos. Que nós possamos considerar a liderança da nossa igreja. E possamos observar que estes buscam, mesmo quando procuram ser mais ríspidos, mais duros, mais incisivos, não é um ato de domínio, porque nós devemos estar atentos para aquilo que Pedro está dizendo lá na primeira carta, capítulo 5, não são dominadores. Vocês devem ter cuidado, não é ganância, mas é cuidado, porque vamos prestar contas, e ele fala no versículo 4, a Cristo, o Supremo Pastor. E nós, enquanto servos do Senhor, também devemos ser obedientes e submissos com a liderança. Este é um dever espiritual que nós devemos cuidar. A obediência e a liderança, a obediência e a submissão, como também o dever do sacrifício da prática de boas obras e o dever do sacrifício de oferecer a Deus sacrifícios espirituais, nossos deveres devocionais. E é por isso que esta carta chama a atenção dos hebreus, porque eles estavam quebrando também o dia do Senhor e não guardando o dia do Senhor. Capítulo 4 diz que o dia do Senhor que nós hoje guardamos, ele aponta para o descanso que ainda guardamos. E se nós não estamos tendo prazer em guardar o dia do Senhor, é porque estamos com dificuldades em ansiar, esperar, conhecer
desejar o descanso que há de vir. Sejamos, portanto, meus irmãos, zelosos com os nossos deveres espirituais. Sejamos também, meus irmãos, zelosos com os nossos deveres na prática de boas obras, na muita cooperação uns com os outros, com a Igreja do Senhor. E sejamos também, meus irmãos, zelosos com os nossos deveres de sermos obedientes e submissos aos nossos guias, à liderança espiritual que o Senhor colocou, instituiu para velar pela nossa alma. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos aplique ao coração a sua bendita palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos neste momento te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas, por esta palavra que falou no nosso coração, nos exortando sobre os nossos deveres como cristãos, como devemos manter a nossa caminhada, esta carreira que nos está proposta. Deus, que tu possas aplicar esta palavra ao nosso coração, faz com que nós sejamos zelosos, ó Deus, com os nossos deveres espirituais, faz, ó Deus, com que sejamos zelosos na prática de boas obras, e sejamos zelosos, ó Deus, na obediência e na submissão, como uma igreja, ó Deus, que é bem conduzida, que é bem pastoreada, uma igreja, ó Deus, que é guiada pela tua palavra, pela tua vontade santa e soberana revelada para nós. Deus, que tu nos abençoe neste dia e faça com que nós, como teus servos, possamos continuar guardando o dia do Senhor, na oração, na prática da leitura, a leitura da tua palavra, a leitura, ó Deus, de literaturas que trazem também a edificação para as nossas vidas. Deus, abençoa-nos nesta semana, nos conduz. Deus, que tu possas olhar para as nossas necessidades, satisfaz as necessidades que temos, ó Deus, transforma as nossas vidas. Pedimos ao Senhor pelos enfermos, pedimos ao Senhor, ó Deus, por aqueles que carecem, ó Deus, da tua mão, aqueles que estão contaminados por este vírus tão terrível, que sejam, Deus, curados, que tu ajudes, ó Deus, a nossa terra a superar esta pandemia, que esse momento possa passar e que tu possas, ó Deus, abençoar a nossa nação, a economia da nossa nação, as autoridades que estão instituídas, para que elas possam, Deus, ter o bom senso, elas possam, Deus, ter a sensatez, a honradez de governar este povo de um modo conveniente. E te pedimos, ó Deus, que tu fortaleça o coração da tua igreja. Não permitas, ó Pai, que aqueles que estavam enfraquecidos ou que estão se enfraquecendo possam, Deus, estarem andando de forma tão distante do Senhor, mas que tu possas reaproximá-los para o louvor da tua glória. Nos abençoe, nós assim te pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos conduza à sua graça.